Fala, Luiz Cláudio, tudo bom, cara? Tudo bom, professor? Vamos lá, Luiz Cláudio, a ideia é o quê, cara? A ideia é eu conseguir te ajudar de alguma maneira, né? Na tua jornada aí. Entender qual ponto tu tá, pra gente ver quais serão os próximos passos e tudo mais, tá? Eu tô começando perguntando como é que tu me... Começo perguntando como que tu me conheceu, cara. Como é que começou essa Rapaz, loucura de estar na Matrônia? olha, professor, eu vou tomar um tempão dessa live falando. Minha esposa diz que eu falo muito, mas é uma coisa interessante. Pode ficar à vontade. Como foi que eu lhe conheci? Há uns 2 anos atrás, eu estava em cima, eu estava no segundo andar de uma casa, trepado numa escada, tentando consertar uma Fujitsu. E ela funcionava, iniciava a rampa, parava. Um minuto depois, de novo, a mesma história. Não apresentava código de erro. Me desesperei. E me deu uma luz e eu entrei no Instagram e mandei uma mensagem para o senhor. Mas sem esperança nenhuma, depois de ter mandado para outros, para vários. Não tinha esperança nenhuma. Com 10 minutos o senhor me respondeu. Rapaz, tu me ajudaste naquele momento, me orientou. Resumo dessa conversa, eu consertei. E olha que não era seu aluno. Aí é que está o grande barato de tudo isso. O senhor me ajudou sem ser seu aluno. Quer dizer, eu não vou só ajudar porque é aluno. Não, nem me conhecia. Porra, é aquilo ali, moleque, me marcou. Foi daí que eu disse, eu vou ser um climatrônico. Naquela época não tinha esse termo. Né? Tinha Não, não, tinha vou não. estudar. Não tinha. Eu vou trabalhar, tanto que eu sou da turma 1. Eu vou trabalhar na eletrônica com a Invert e vai ser com este rapaz aí, porque foi o único que me ajudou, se prontificou em ajudar. Pronto, e aí começou essa novela. Eu acho uma novela muito, muito bacana. Show de bola, cara, show de bola. Então, caraca, turma um, hein? Então tem bastante história aí pra contar pra gente. Então, vamos Tem, lá, cara. tem, tem, tem. Vamos lá. Hoje tu já era instalador, então? Hoje tu trabalha para ti? Refri Electron é tua empresa, né? Assim? Isso, é minha empresa. Pronto. E aí, Professor, vai lá, falei. eu posso, eu posso tomar um tempinho do senhor nessa live? Porque na realidade, assim, eu venho acompanhando todas e a gente sempre percebe que a gente toca muito na questão técnica, né, do concerto em si. E eu queria hoje dizer assim para quem é o aluno que já sabe de tudo isso, mas para quem não é o aluno, e dizer assim os motivos pelo quais tu tens que fazer, tu tens que se tornar um climatrônico. Eu acho que isso aí é o de fundamental importância. A minha história é a seguinte, como é a história de uma grande maioria. Eu vindo de campo, subindo escada, carregando máquina no ombro, instalando. Chegava um dado momento que aqui na região norte não tinha muito inverter. De uns 5 anos para cá, pronto, começou, explodiu. E eu sempre esbarrando na dificuldade de ter que encontrar uma máquina inverter, aí eu lhe confesso que tinha um medo terrível. E dizia assim para o cliente, olha, hoje eu não posso te atender, estou com a agenda lotada. Mentira, não tinha ninguém para atender. Só que eu tinha medo. Né? E esse cliente que eu fui foi o primeiro. Toda essa história eu não me esqueço, porque foi o primeiro de tudo. Foi o primeiro cliente que eu fui na cara e na coragem para atender, que foi o que eu falei com o senhor. E a partir daí eu vi que tinha que ter esse curso. Não tem como correr disso, isso é uma realidade, não é uma coisa de momento, né? Não é uma coisa que é passageira. Vai ser, isso é a nossa realidade. Então, o que eu queria dizer para quem não é o climatrônico ainda, para quem já é, e para quem tem essa dúvida se deve ser ou não, é o seguinte: a gente tem uma frase que a gente diz eu sou católico, eu digo assim, tu procura Cristo na dor ou pelo amor, né? Tu vai ser climatrônico, tu que não é climatrônico ainda, mas está em dúvida, tu vai ser. Só que tu tem duas escolhas, ou tu vai ser pelo amor ou pela dor, né? Eu aconselho sempre ser pelo amor, porque é mais fácil para te aprender, tu não tem pressão em cima de ti, tu tens um tempo para fazer isso. Se tu ficar protelando essa história, achando que isso é passageiro, que não é assim, tu só vai te dar mal, tu só vai te ferrar. Aí tu vais começar a correr atrás, tu já sai atrás de uma leva muito grande de pessoas que já estão fazendo, e quando tu veres, tu já está praticamente inserido no mercado, mas na margem dele, porque ninguém vai mais te conhecer, porque a tecnologia mesmo vai te expulsar se tu não quiseres trabalhar nisso. Então eu sempre digo assim, não tem coisa melhor que ser um climatrônico.
né? Hoje eu lhe confesso que trabalho mais do que antes, mas trabalho naquela coisa que a gente diz sentado, né? Trabalho no ar-condicionado, eu estou remando para a beira já. Por que, que eu quis dizer isso para os colegas que estão tentando ser, estão querendo ser climatrônico, mas estão com essa dúvida? Ao longo dessa semana todinha, a gente esbarra em alguns detalhes. Aí é que eu vou achar interessante lhe explicar por que, que tu tem que ser climatrônico. Aqui na minha cidade tem um grande problema que eu não sei te dizer qual é. A minha gama de clientes são os meus clientes. Os técnicos não trazem equipamentos, né? Eu lhe confesso que não sei por quê. Por isso que eu acho que assim, que eles têm medo, acho que isso é uma coisa passageira. Não trazem placa nenhuma. Então, isso eu fico pensando, eu me ponho no lugar do cliente. Imagine o senhor que tem um carro, aí o senhor liga o carro de manhã e ele faz tec, 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 tec. Aí tu leva no mecânico e diz, olha, isso aí vamos supor, junta, tucho, pronto, é tucho. Aí o senhor diz assim, e aí, qual é a solução? Sim, só outro motor. Agora não, pô, mas não dá para consertar. Não vale a pena, tu vai gastar dinheiro, depois vai dar problema em outro lugar. Eu acho que é assim que eles fazem, mas eles não pensam no lado do cliente, né? Então, hoje em dia, esse tipo de técnico, ele vai ser posto para o lado, porque o técnico hoje, ele acha assim, que ele não precisa ser climatrônico ou ainda não tem interesse, porque ele aprendeu a fazer aqueles diagnósticos que tem no YouTube, aquela coisa muito simples. E ele acha que consegue sobreviver dessa forma. Mas vai chegar um dado momento que as pessoas vão te conhecer como trocador de peça, né? Pô, tu vai chamar fulano, tu vai chamar o Aniceto. Ele vê minha máquina e vai já te dizer que é placa. Vai te mandar comprar outra placa. Então, hoje o cliente não é mais besta. Ele vai entrar na internet e vai digitar assim, conserto de ar-condicionado inverno. Vai aparecer lá, refri elétron. Por que eu chego nessa conclusão? O senhor se lembra do curso que o senhor deu da 5K, como é? Desafio Climatrônico 5K, em janeiro. Exatamente. Sim. Aqui foi assim um insight, né? O que eu quero dizer para as pessoas assim, quem é climatrônico, ele quer trabalhar em parceria com o técnico, porque um ajuda o outro. Mas veja bem, você que é técnico, que não quer ser climatrônico, o que vai caber a mim fazer é montar uma equipe para ir em campo, diagnosticar. Eu vou ensinar os meus funcionários, meus técnicos, como diagnosticar, porque no curso no climatrônico a gente aprende isso. Então, veja, eu não preciso contratar técnico em refrigeração. Eu vou contratar menino de 17, 18, 19 anos. Vou ensinar as técnicas que o Lawander me passou de diagnóstico, e eles vão lá e vão diagnosticar. Olha, é placa, eles vão restringir o defeito. Então, traga para mim. Pronto. Então, as pessoas que hoje não querem trabalhar com a tecnologia inverter, elas vão ficar à margem, porque eu não vou sair do mercado. É disso que eu vivo, é disso que eu gosto. Então, eu não vou mais também ficar subindo escada, mas eu vou contratar pessoas que me façam isso. Então, para que tu não vais aderir a essa, eu digo, filosofia de trabalho? E só para encerrar o meu raciocínio, que eu já tomei muito tempo, professor, para tu que é técnico, quer ser técnico em tecnologia inverter, quer ser um climatrônico, olha só, o curso climatrônico é o único que te dá 6 possibilidades de trabalho. 6. Primeiro, tu pode trabalhar para ti mesmo. Segundo, tu pode trabalhar para uma empresa privada, como a do Lawander. Terceiro, tu pode trabalhar para uma autorizada. Agora vem a parte interessante. Quarto, tu pode prestar serviço para a empresa do Lawander, que para ele vai ser interessante, ele não tem encargos contigo. E para tu vai ter uma flexibilidade de horário. Tu pode prestar serviço para uma autorizada, que também é outra vantagem. E olha o pulo do gato, tu pode prestar serviço para a própria marca. Porque aqui em Belém, a gente passa por uma grande dificuldade, que é a seguinte. Vamos pegar exemplo uma LG. Ela tem as autorizadas, mas ela não capacita os seus técnicos. Então, eles fazem muitos diagnósticos errados. Aí que vem aquela questão do YouTube. O cliente liga e diz assim, olha, manda um técnico aqui porque o meu LED está piscando 3 vezes. O técnico vai lá, dá autorizada, faz uma avaliação, aquela que ele já aprendeu no YouTube, e chega à conclusão que é a placa.
cliente manda buscar a placa, que vai levar de 7 a 15 dias. Quando chegar a placa, ele vai pensar assim, bom, vou ganhar 250. Imagine uma placa chegando numa sexta-feira, ele vai dizer que o 250 sextou, tá lindo. Ele vai lá colocar a placa no cliente que ele avaliou erroneamente, porque não é climatrônico. Quando ele liga, o LED pisca lá 3 vezes. E aí, o cliente que está esperando ansiosamente para que durma tranquilo no quarto dele. E aí? E quando o cliente diz assim, parceiro, tá com o mesmo defeito. E aí? Tá entendendo? Então, meu irmão, tu imagina assim, isso numa autorizada. Aí, autorizada, o cliente vai mandar buscar outra placa, outro processo, 30 dias. Já ganhou, ele entra na justiça, ele não quer mais zoar, ele quer um outro novo, ele entra na justiça contra a autorizada. Como é que tu fica? Tá entendendo? Então, meu irmão, quando tu te forme, te torna climatrônico, tu tem 6 possibilidades de trabalho. Tu só não trabalha se não quiser, irmão. Então, eu não vejo outro caminho que não seja climatrônico. Pode até ter outros, mas eu acho que esse é o mais completo. Show de bola, Tempão, não foi? Que aula, cara! Que aula sensacional! Sensacional. Não, eu fiz questão de dar esse depoimento, professor, porque eu venho de campo e sei como é que essas coisas. E às vezes eu entendo que as pessoas elas querem ser climatrônicas, mas elas acham assim que ver uma plaquinha dessa. Aí, como é que eu vou reparar uma plaquinha dessa? É muita coisa pequena, moleque. Mas depois que tu pega o gosto, que tu pega isso morto e põe para funcionar, chega quase a ser um orgasmo de tão prazeroso que é tu ver isso funcionar. Né? Mas também eu digo assim, tu pode não saber, tu pode não querer consertar. Mas quando tu te torna um climatrônico, tu aprende a fazer o diagnóstico preciso. Então tu não corre o risco de chegar na casa do cliente e o LED lá piscar 3 vezes de novo porque tu errou. Tu vai se acertar. Então, eu não vejo outro caminho. Essa é a grande história da vida. É tu trabalhar pouco e ganhar bem. Sensacional, Luiz Cláudio. Muito bom mesmo, cara. É isso aí. É isso aí. É interessante que a gente até conversou um pouco sobre o teu mercado, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essas, assim, cada região vai ter suas peculiaridades, vamos dizer assim, mas de maneira geral, a problemática é essa aí que tu tá mostrando, né? Essa questão, essa problemática. Isso, hoje eu ouvi de um cliente, que a gente ligou para mim, falou o seguinte: essa questão de cliente estar se capacitando, até o cliente está se capacitando. Ele pesquisa, ele entende, ele não é mais aquele. Ele não é mais leigo, né? 100% leigo. Ele não pode não saber do defeito, mas ele tem, pô, mas dá um código de erro, é um código que dá esse negócio aqui. O cliente ligou para mim hoje, no final do dia, disse que o defeito da máquina dela é uma máquina inverter defeito, e o técnico foi lá e disse que era na placa. Foi uma empresa lá e disse que era na placa. Ela não fez com a empresa, porque a empresa disse que ia terceirizar. Olha o nível do cliente. Porque disse que ia terceirizar. E ela não confiava nesse tipo de serviço. Tipo assim, se a empresa vai terceirizar, foi o que eu interpretei na cabeça da cliente, tá? É como se o cara não fosse capacitado o suficiente para estar reparando. Ela meio que não acreditou no cara e entrou em contato com a gente. Porque a gente repara, a empresa que repara, entendeu? Então, tipo, e quando a gente lida com o cliente, a gente vai entendendo essas nuances, esses detalhes. O cliente não confia no cara porque ele não repara. Ele vai terceirizar e ela não sabe. Gera um pouco de desconfiança. Eu nunca pensei por esse lado, cara. Mas ao ouvir esse cliente hoje, eu disse, caraca, tem um pouco de sentido, né? Embora não necessariamente o cara seja ruim isso pro técnico, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado por esse lado. Que para o cliente pode soar como uma incapacidade do técnico. Entendeu? Isso. E na realidade o cliente também pensa no lado financeiro. Ele diz, se ele vai terceirizar, é porque quem vai consertar vai ter o lucro dele e tu que arrumou, ele também vai tirar o teu. Então é melhor que eu não terceirize, vá direto à pessoa. Isso acontece muito, isso é uma realidade hoje do mercado. Diga pelo senhor, eu já conheço o senhor há muitos anos. O senhor tem, parece que a maior carta de cliente são técnicos. Mas imagine, se os técnicos pararem de levar placas para o senhor, o que você vai fazer? Vai contratar pessoas para irem fazer o diagnóstico. Quem vai perder nessa história? Técnico. Quem vai ganhar nessa história? O cliente.
Com Porque vai certeza. diminuir a margem dele de gasto, né? Porque ele está diretamente, trabalhando diretamente com a empresa. Então, é nesse sentido que eu digo, os técnicos têm que entrar de cabeça, porque isso é uma realidade. Só pegar como exemplo, LG, Samsung, Daikin, não fabricam mais convencional. Tudo é inverter. Vai chegar um dado momento que os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, já é tudo inverter. Né? Então, essa realidade vai chegar aqui, e aqui quando chegar, quem vai consertar? Né? Você vai ficar dando esse prejuízo para o cliente, mandando ele comprar, e o cliente hoje não é tolo. No meu tempo, a gente apelidava aqui, quem consertava a televisão, chama lá o seu playback, porque tudo para ele era playback. É igual aqui, né? Agora na realidade, né? Tudo é placa, é incrível. Hoje eu fui fazer uma avaliação no salão de beleza que a moça está praticamente 15 dias perdendo o cliente, porque ela já chamou 3 empresas sobre o conserto, diz que vai, não vai, quando vai diz que é placa, mas a máquina tem 6 meses, como é que pode ter placa? Isso é coisa que acontece. Pô, não é assim. Então, quer dizer, a moça está perdendo dinheiro, está desgostosa com a tecnologia, porque eles colocam tanto problema na placa, tanto defeito, fizeram como eu fiz lá atrás. Só que eu não condenava a tecnologia, eu dizia que não tinha tempo. Eu mentia. Mas eu não chegava nesse ponto de dizer para o cliente, olha, essa marca não presta, compra uma convencional. Não é isso. Então, tens que te qualificar. Se tu não te qualificar, tu vai ficar fora do mercado. E vai ficar fora por muito tempo, porque o técnico hoje ele entende assim, eu tenho 16 anos de profissão. Então, quando eu resolver fazer o curso ciclimatrônico, eu vou ter a mesma carta de cliente. Não, tu não vai ter, porque tu já está perdendo para outros clientes, para outros técnicos, para Refi Eletro. Aí tu vai começar do zero de novo, vai correr atrás de novo de tudo aquilo que tu poderia não ter perdido e ter feito ser um climatrônico pelo amor e não pela dor. Então, quer dizer, é isso que eu não entendo como é que os técnicos não querem mergulhar nisso. É a mesma coisa que o mecânico. Imagine os mecânicos que não aprendem, né? Como é que eles iriam hoje, vão ficar só no carburador? Existe Falha hoje um pouco carro... aqui para mim. Falha um pouco para mim. Não aprenderam o quê? Não, os mecânicos que hoje não quiseram aprender a trabalhar com injeção eletrônica, só ficaram na era do Isso. carburador, existem, né? Tem carro para eles consertarem? Não, e a mesma coisa, vamos voltar para a nossa realidade. Quando surgiu o DVD, todo mundo disse que isso era uma moda, o disco não ia sair. Saiu, ficou o DVD. Depois veio o pendrive. Então tudo evolui. Então quem não acompanhar vai ficar para trás. E para ser um climatrônico é uma coisa simples, é só estudar muito. Como eu disse, estuda, estuda, estuda. Quando tu estiver cansado, estuda mais um pouco. Quando cansar, aí tu vai pra prática. É isso aí. Muito bom, muito bom. É, É isso mesmo, cara. É isso desse jeito. E sabe que eu não sei se já passou por situação parecida, talvez você possa confirmar se tiver passado por alguma coisa parecida. Mas o que acontece aqui, quando a gente vive muito na caverna, e como tu mesmo falou aí, a maioria dos nossos clientes são técnicos, né? Então a gente fica muito no laboratório. Quando a gente sai para lidar com o cliente final, ali na análise da máquina do cliente, é muito corriqueiro o cliente que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não entende do equipamento, perceber que a gente tirou. Tem uma máquina que a gente foi analisar que a gente tirou aqui a tampa do evaporador para analisar a placa eletrônica ali do evaporador. E lá fora no condensador também analisamos, desmontando tudo. Mas ela veio tirando a tampa, certo? E tendo acesso à placa eletrônica. Aí só já vieram umas 3 ou 4 empresas aqui. E nenhuma delas abriu essa parte aí. Sabe, tipo, a pessoa não entende nada, mas, pô, acho que era para ter mexido aí, não era? Sabe, fica esse negócio, o cliente percebe, cara. Entendeu? O cliente percebe se o cara não. Porque o cara chega lá, bate o olho, ixi, como tu diz aí, é placa. Tudo é placa agora, o inverno tudo é placa, cara. Parece que tudo é placa no inverno, né? a grande vantagem do YouTube é que ele seleciona aquele profissional que tem conhecimento, que não quer, só aprende no achismo, ou aquilo faz por muito tempo e acha que domina, é que também o outro lado aprende, né? Que é o cliente. Mas o cliente não tem interesse em reparar porque ele não vai investir em conhecimento, em ferramental.
Mas ele sabe que aquele LED piscou 3 vezes é um código de erro, né? E ele já viu também nos vídeos do Lawander que tem como consertar. Por que tu me diz então que eu tenho que trocar a placa? Não, eu tenho que consertar, pô. Então me diga, você não sabe consertar, né? Então hoje em dia não tem como tu dizer para o cliente que uma placa não tem conserto. Tu tens sim que dar uma solução definitiva. E hoje eu lhe digo assim, no curso da eletrônica para climatização, o climatrônico, a única dificuldade que eu encontro hoje, sem falsa modéstia, claro, muitas dificuldades no dia a dia, mas são componentes, são peças. Né? Então, mas assim, quando tu tens um curso bom, onde tu tem todo um apoio, um arcabouço por trás, a dificuldade que tu vai encontrar é aquilo que não cabe ao curso. Por exemplo, peças. Hoje eu fui avaliar esse exemplo do salão, é uma Agrato, 18 mil. Eu preciso do sensor de descarga. Eu não sei o valor dele, porque é muito complicado encontrar. E se eu souber, quando eu souber, eu não tenho de comprar aqui. Eu vou ter que fazer um pedido. Aí você se põe no lugar da cliente, ela trabalha com salão de beleza, ela já está há 15 dias sem ar. Então ela vai esperar mais ou menos 15 dias até chegar. Quer dizer, 30 dias. Como é que essa mulher vai conseguir pagar as contas dela? Como é que vai perder os clientes para outro salão que tenha ar-condicionado funcionando, que seja esse salão tenha a refri elétrico como manutenção, e esses clientes vão para outro salão e não voltam mais para ela. Entendeu como é o fato de tu não querer aprender uma tecnologia, como tu vai implicar na consciência, até no futuro de um outro profissional que é o dono do salão? Então, é muito importante sim. Tu tens que ser climatrônico. Não tem outra saída. A não ser que tu não queira mais trabalhar na refrigeração. Aí, se tu não quiseres, realmente, paciência. Vai ser outra coisa. Cara, Luiz, sobre essa placa aí, cara, inclusive tenta mandar uma foto dela lá no grupo, não sei se tu chegou a pegar ela, pra ver se a gente... Porque assim, a gente tá levantando os sensores aqui, levantando várias marcas. Eu não sei se dá Agrato a gente já levantou. Mas até porque a gente se ajuda, né? Porque vai que tem outro colega do outro local do Brasil que tá com essa placa lá e já pegou e tem esse valor desse sensor. Eu ia até pôr no grupo, eu ainda vou pôr no grupo. Só que como assim, o dia foi muito corrido e agora a gente está no inverno aqui no norte, aí eu tive que parar porque não conseguiram mais levar para frente, né? Como é o inverno aí do norte? Pra eu entender. Hein? Como é o inverno aí Chuva. do norte? Chuva. Todo Chove dia de manhã chove. e chove de tarde. Todo dia chove. Todo Caraca. dia. Aí, tipo, Aqui é 6 dias trabalho de nesse chuva e intervalo, 6 né? dias de chove. Isso. Aí tem que. Aí como é que a gente que trabalha aqui no norte já conhece, sabe? Se for uma tecnologia inverno, tu vai marcar para de manhã. De manhã, geralmente até umas 11 horas, meio-dia, não chove, fica aquele clima nublado, ameaçando que vai chover, mas não chove. Mas não marca nada de inverter para tarde, porque vai chover. Entendi. Interessante, ó, cara. Interessante demais. Muito interessante. Você se adapta com essas coisas, tem que se adaptar. Com certeza, com Aqui no certeza. norte não tem como tu colocar dificuldade em trabalhar porque está chovendo. Vai chover 6 meses, vai passar fome. Tem que se adaptar, né, cara? 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Entendi. Entendi. Luiz, quando tu começou o curso, tu sabia eletrônica já? Tinha noção? Ou zero de De eletrônica? curioso, Como foi isso aí? eu sabia consertar placas de lavadoras. E só de Uhum. Electrolux, né? Então isso eu sabia. Mas assim, há uma grande diferença, professor, entre uma placa de uma Electrolux e um ar-condicionado. Muito, mas muito grande. Então, assim, mas era tão pouco que eu não sentia vontade em me apresentar como um técnico em eletrônica para resolver mesmo placas de máquinas convencionais. Eu sabia identificar o que era um fusível queimado, mas não o que causou a queima desse fusível. Mesmo porque na placa de uma máquina de lavar não tem fusível. Né? Então, eu só não era zerado, eu tinha 1% de conhecimento. Mas na máquina de lavar, mas em ar-condicionado, nada. Nada. Entendi, entendi. Show de bola. Show de bola, cara. Vamos lá, uma pergunta. Vamos para os probleminhas. Vamos trocar ideia sobre problemas. Como é que tá? Alguma dificuldade? Como é que tá? Já tem o teu laboratório pronto aí já? Eu sei que, Já. se eu não me engano, a questão aí é os técnicos
não indicam para os clientes reparar, né? Assim, na tua região? Isso, não indicam. Na realidade, eles falam assim, olha, isso, o técnico ele vem e aprendeu no YouTube que tu mede o sensor. Ó, uma história muito interessante. Há 2 semanas atrás, o cliente, um casal de médicos, o ar-condicionado do quarto deles deu defeito. Uma máquina Samsung 18.000. Chamaram uma empresa para fazer uma avaliação. Chegou o técnico lá, ele avaliou, mediu os sensores de 10K, 2, e o de descarga 200. Estavam todos dando normal. Só que quando a gente é climatrônico, a gente aprende aquilo de botar a ponta do sensor num copo com água. Aí tu compra aquele termômetro baratinho, de R$ 15, do frio, para tu saber quanto está a temperatura daquela água. Aí tu abaixa a tabela que tu já tem e vai ver. Vamos supor, 10 graus a água vai dar dando uma resistência de 15 ohms, vamos supor, se for de 10. Não fizeram isso, essa empresa. Condenaram a placa. O médico até disse assim, não tem jeito a placa. Eu disse, não tem. Como é que queimou? Ah, foi oscilação elétrica. Aqui a nossa concessionária de energia é mãe de todo mundo. De todas as desgraças é ela que é a culpada. Como é que eu faço para mandar buscar? Só pode comprar pela internet. Pô, mas vai demorar uns 15 dias, porque pro norte aqui tudo demora. Infelizmente, o médico comprou. Esse médico me contando. Como ele só tem esse quarto com ar-condicionado, o que foi que eles fizeram? Ele e a esposa trocaram os plantões no hospital para que dormissem no repouso do lugar onde eles trabalham, porque tinha ar-condicionado. Porque lá no apartamento não tinha mais. Estava quente. Pô, aí chegou a placa, ele ligou. Olha, a placa chegou. O técnico foi lá, cobraram R$ 300 só para fazer essa substituição. O técnico chegou, colocou a placa, não funcionou. E agora? Aí o técnico disse assim, olha, essa tua placa veio com defeito, pede a troca. Mas como é que eu vou pedir a troca? Não, pede, o vendedor vai te entregar, porque ele não pode ter um nome sujo no Mercado Pago. O médico ligou pro cara. O vendedor, muito atencioso, mandou com 7 dias. 15 mais 7, 22 dias. Chegou a placa. Olha, chegou, vem colocar. Aí já começou o técnico a ficar desconfiado que ele tinha errado no diagnóstico. Olha, eu não dá, estou sem agenda, vou amanhã. Resumindo, desses 22 dias, marcou mais 3 dias depois, 25 dias. Ele chegou, botou a placa. Não funcionou lá. E aí? E o médico bateu. E aí, meu filho? Não, eu vou ali chamar alguém, já volto. Até hoje. Não voltou. Aí me ligou. Por indicação de um outro médico, me ligou, fui lá. Qual era o problema? Era o sensor de 10K. Se o senhor me disse, ele certinho, ele dava 9,1. Mas quando se colocou dentro, como o senhor ensina, ele não fez a variação, não aumentou a resistência. Entendeu? Então o problema não era a placa, era o sensor. Como o cliente já estava desesperado, que tinha que dormir, eu peguei um sensor, comprei um sensor paralelo, aí foi meu erro, mas para livrar, cortei, emendei, funcionou. Depois pedi o original, chegou com 3 dias, fui lá, coloquei, pronto. Entendeu? Quer dizer, olha só, o erro de uma avaliação fez o transtorno em um mês, em um casal. Né? Aí que eu digo assim, às vezes, aí o médico disse que vai processar a autorizada. Ele vai querer um outro ar, e ainda vai colocar danos morais, porque a mulher, depois cansou, não tinha mais como trocar plantão, foi dormir na casa da mãe, ele na casa da mãe dele, praticamente separaram o casal, né, por conta de um erro de diagnóstico. Aí que eu digo assim, tu não queres ser climatrônico para consertar? Beleza, mas tu tens que ser pelo menos para poder diagnosticar com precisão. Se tu não fizeres isso, for só porque tu aprendeu no YouTube, aprendeu conversando com alguém, tu comete esse tipo de erro. Aí, quem vai pagar esse processo, porque é ganho para o cliente, não tem como, é a marca, né? A marca vai ficar satisfeita com essa credenciada? Não. Talvez ela ligue para a Refri Eletro, para mandar fazer uma avaliação, né? Então... É isso aí, cara. O que eu tenho percebido é que cada vez mais o climatrônico ele é o cara que vai lá e resolve, né? É o cara que vai lá e o cliente pode até querer o mais barato. E aí o cliente vai atrás do mais barato. E quando se trata de defeito, galera, aqui entre nós, instalar a máquina é um passo a passo.
fazer limpeza da máquina é um passo a passo. Agora, reparar, seja defeito eletrônico ou mecânico, o cara tem que saber. Seja da parte mecânica, seja da parte eletrônica. Então, o cara tem que saber. E o climatônico sabe. Estuda fundamentos. É baseado em fundamentos. Então, eu tô vendo que é cada vez mais comum. Ah, o cliente quer o mais barato. Beleza, ele chama lá, o cara não resolve. Vai chegar uma hora da escala dele lá, que só vai sobrar o cara. Poxa, o cara que resolve. Entendeu? Exatamente. E o cara vai lá e resolve. E aí, o cara que resolve, naturalmente, ele é mais caro. Porque ele é que resolve a parada. É natural. Isso é questão de oferta e procura, entendeu? Porque ninguém resolve. Porque vão 3 empresas lá e não dão conta do serviço. Aí o cara chega lá e identifica, porque tem método, sabe testar, entende o que está fazendo, analisa direitinho, entendeu? Porque todo defeito tem lógica, tem um porquê por trás. Oh, isso que tu tá falando aí, cara, eu tô relatando isso aqui porque a gente vive isso aqui direto. Eu cheguei um cliente, uma máquina de 14 mil reais, uma Fujitsu K750, 4 mil BTUs. O cara fez, foram 3 empresas, nós fomos a quarta. E o cara fez o cliente, o pior que eu acho, ó, faz o cliente comprar a placa, o cliente paga a placa. Não é eu que comprei, não, é o cliente que vai lá e compra, dá os pulos para comprar a placa, para chegar lá, eu vou lá só botar e dá errado. Entendeu? Eu não faço isso com o cliente meu. Se eu disser que é placa, eu compro a placa e eu troco a placa. Se for por acaso, tem que trocar a placa. Eu compro a placa e boto no orçamento. Porque se der ruim, o cliente não gastou nada. O vacilo foi meu. Foi eu que vacilei. Isso. Que diagnostiquei errado. Só que não, os caras têm medo de diagnosticar errado e jogam pro cliente a bronca. Aí é justo o cliente pagar. No meu caso lá, o cliente comprou 3 placas, cara. Cada uma 300 e tantos reais. 400 reais, 500 reais. Plaquinha pequenininha, plaquinha grande. Plaquinha de 800, de 1.000 reais. Entendeu? Para depois de tudo isso, e pior, no caso lá, o cara trocou 4 placas. Uma no condensador, não, 2 no condensador e 2 no evaporador. Essa máquina tem 7 placas. Quando a gente foi analisar, a gente viu que o microcontrolador de no evaporador tem 3 placas. O cara trocou 2, não deu jeito. O defeito estava na terceira, acredita? o cara era tipo, na sorte ele não acertou. E o azar de não acertar. Porque os caras vão na sorte. Olha, tá aqui a prova do que o senhor falou. Fujitsu 54. É porque não dá para ver. Tem um buraco bem aqui. Certo. Porque a empresa chamou uma empresa chamou outra empresa para fazer a limpeza. E estiveram até o raciocínio correto. Tiraram, desmontaram a placa para trocar a pasta térmica do IPM. Mas lá onde botaram quase um dedo de pasta térmica. A máquina funcionou 1 hora. Esquentou tanto que estourou. E é nesse valor. Aqui é 15.800 este ar. Né? E aí? A inauguração vai ser semana que vem. Só vai chegar isso aqui daqui a 15 dias. E aí? Entendeu? Então é complicado. Às vezes as pessoas se metem nas situações porque não querem dar o prazo para você e dizer assim, tenho que estudar. Pô, moleque, estudar a tecnologia inverter nesse método que tu ensina é muito ruim. Tu estuda muito, tu puxa muito pela mente, mas como diz assim, o cérebro é um músculo. Depois que tu estuda, que tu pega o gosto por aquilo, tu já te vicia, tu já quer toda hora lendo alguma coisa, reprisando uma aula, porque sempre vai. Tu te sente, e o interessante é assim, quanto mais tu estuda, mais tu te sente seguro, mais tu te valoriza. Aí tu chega no cliente e já cobra um valor que tu nem imaginava antes cobrar. Por exemplo, eu não gosto de dizer esse negócio de valores, porque aqui no norte a gente tem uma realidade, aí na tua região tu tem outra, mas, por exemplo, aqui, cobram na limpeza de uma inverter 100 reais. Eu cobro 250, porque eu vou desmontar a placa, vou trocar a pasta térmica, e dificilmente eu perco. E ainda digo para o cliente, olha, o meu preço não é mais barato, mas você pode ligar para alguém. Só pergunte antes se a pessoa vai trocar a pasta térmica do IPM. Se ele falar que vai trocar, é melhor fazer com ele. Eu ainda aconselho o cliente a fazer com essa pessoa que cobrar mais barato do que eu. Porque eu cobro isso por 2 motivos. Primeiro, que eu não recolho o gás, que eu jogo o gás fora, que eu não vou recolher porque temos história de travamento de compressor, até de estouro de IPM. E vou sempre trocar a pasta térmica. Se a pessoa fizer tudo isso mais barato, faça com ele.
Quem disse? É comigo. É mais caro, mas é comigo. Isso aí, cara. Isso aí. O cliente, ele percebe na voz, no jeito que você fala. Te ouvir falar aqui, você vê que tu fala com propriedade. E o cliente percebe isso demais. Minha máquina tá com defeito. Aí o cara chega lá, essa máquina, não, inverte, ó. E aí, cara, quando defeito, senhora, eu vou dar uma olhadinha ali em cima, viu? Aí fica lá meia hora, perdidaço. E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E fica nessa. O cliente percebe, pô. O cliente percebe. Aí o cliente vê tua agonia e diz assim, é muito grave o problema. Eu disse, ih, rapaz, é horrível. Mentira, ele não sabe. A menor ideia, Isso né? acontece muito. É desse Isso jeito, acontece cara. muito. É desse jeito. Mas aos poucos os técnicos estão se conscientizando que isso é uma coisa que não vai voltar. Né? Isso sempre é a tendência a ir para frente. O que eu digo assim, quem tomar iniciativa primeiro sempre vai estar na frente de alguém. Né? Então, quando tiver oportunidade, quando abrir a inscrição, é que faz. Empresta dinheiro. Só não empresta de agiota, né? Mas empresta de parentes. Se tu tiver um inimigo, diz assim, olha, eu quero fazer as pazes contigo, me empresta um dinheiro. Faz qualquer coisa, mas tem que fazer o curso. Não adianta, porque é a lei da sobrevivência. E o funil na refrigeração está ficando menor. Vai chegar um momento que quem não tiver esse conhecimento vai ser de técnico, ser ajudante. No máximo, para carregar a maleta. Porque nem para conversar com outro técnico tu vai ter condições. Pois é, eu digo, né? Tem gente que pergunta qual é o custo. Eu digo que é investimento, né, cara? Investimento que Não, retorna, né? não é custo, É é um investimento, investimento. retorna, né? Retorna demais. Professor, comigo, quando eu fiz o curso, no segundo serviço eu tirei todinho. E esse segundo serviço foi em 15 dias. Eu só não tirei em menos dias porque foi num período de chuva para cá, então não tinha como. Mas em Uhum. 15 dias eu tirei o investimento que eu tinha feito. Então, pô, para mim valeu muito a pena. E Muito, galera, muito. saibam que eu não cobro ele mais nada por isso. Tudo que ele ganhou depois disso é tudo dele, galera. Ixi, Exatamente, cara. então Surreal, é muito um massa. retorno muito bom. Muito bom. Muito. Muito massa mesmo isso. Show de bola, cara. Cara, é isso aí. Tem alguma pergunta a mais que você queira fazer? Alguma dúvida? Uma coisa, sei lá. Tu tá com o laboratório montado já? Como é que tá tua dinâmica aí Já, de já. empresa em relação a isso? Tu tá pegando mais serviço Na de realidade, clientes teus, né? Assim? De placas? isso. Como eu já estou nesse ramo há uns 14 anos, eu tenho muitos clientes. Então não É, tem como deixar de atender, né? claro. Mas assim, se eu fosse falar em porcentagem, 99% são meus clientes, 1% são clientes de outros técnicos, Terceiros, né? né? Mas já tenho minha oficina, já tenho meu laboratório, tudo montado, falta o osciloscópio. Mas eu acho que foi mais por ser vergonhice. Volto a dizer que também culpa é tua. E tu ensina de uma forma tão bacana quando tu diz assim, olha, tu não tem osciloscópio? Um multímetro analógico. Ô, moleque, é verdade. Eu ainda, em todos esses anos, ainda não peguei um defeito que eu precise de um osciloscópio. Sei que é muito útil, mas ainda, então, talvez até por isso que eu não tenho investido ainda no osciloscópio. Vou investir, mas no momento não me faz falta, entendeu? Mas até por conta de Entendi. toda a instrução que a gente tem, essas coisas. Então, eu sempre digo assim, para você que está pensando em fazer o curso, se tu não tiver um laboratório, não te preocupe em ter laboratório, não te preocupe em ter ferramental caríssimo. Né? Eu comecei com multímetro da China, né, analógico, comecei com ferro de solda, um dos mais baratinhos. Não te preocupa com isso. Faz primeiro, aí vai chegar aquele no início da live. Ou tu pode trabalhar para alguém, para ganhar experiência, faz parceria com alguém. Quando tu for fazendo dinheiro, aí tu monta. Se for da tua vontade, porque ainda tem isso, né, Leandro? Às vezes, tu saber consertar é uma coisa, tu saber administrar uma empresa, outras pessoas, a coisa é completamente É diferente. outra habilidade, né, cara? É outra habilidade. Tem profissional que gosta daquilo de todo dia chegar e bater o ponto. Bater o ponto na entrada, bater o ponto na saída. E tem como a gente, que não gosta disso, gosta de ter essa flexibilidade, que na realidade a gente nem tem tanto, né?
Porque, olha, por exemplo, teus funcionários estão em casa agora, descansando, não estão? Eu Mas tô tu aqui estás na aqui. labuta. Pois é. Então, quer dizer, então tem que saber disso, que trabalhar por conta, como a gente diz aqui, tem esses sacrifícios, mas é muito recompensador, sim. Né? Então, se tu não te adaptares, tu que está pensando em fazer, se tu não quiseres ter... Porque a parte ruim também, que é a garantia do serviço, cai sobre os nossos ombros. Então, se tu quiseres ser só funcionário, tu pode trabalhar numa empresa e tu não te preocupa com esse ferramental, porque a tua ferramenta está aqui, ó. Né? Sensacional. Eu tive que ter as ferramentas porque eu, desde o início, pensei em ser dono do meu próprio negócio. Eu nunca pensei em trabalhar para ninguém. Não critico quem trabalha, né? Mas não foi uma coisa que eu escolhi para mim. Mas cada um sabe a sua realidade. De repente, a pessoa não tem condições de investir tanto em ferramenta. Irmão, tu investe aqui. Quando tu te sentir seguro, que tu, com 15 dias, tu vai te sentir seguro. Te apresenta numa empresa dessa, numa prestadora de serviço, numa autorizada. Aí tu usa a ferramenta deles. E eles vão usar a tua, que está aqui. Pronto, é uma troca. Depois tu vai fazendo o teu dinheiro e compra a tua ferramenta se tu quiseres trabalhar por conta. Sensacional. Luiz, cara, sensacional demais. É isso mesmo. Uma coisa que eu nunca tinha me ligado, e aí que tu falou agora aí, e que o Gladstone falou para mim semana passada. Diz lá uma das vezes eu não sabia. Às vezes eu me desmotivava um pouco de aprender manutenção eletrônica, porque eu não via nenhuma empresa grande de manutenção eletrônica, sabe? Eu só via o cara, os exemplos que ele tinha, na verdade, era o cara que tem eu presa, né? Autônomo lá a eletrônica dele lá, que só conta os segredos dele para quem vai substituir ele. Não tem um funcionário, porque se tiver um cara que faz a mesma coisa que ele, o cara toma os clientes dele, tem essa mentalidade, né? Se eu contar isso aqui pro meu funcionário, ele vai falar, vai saber de tudo que eu sei e vai tomar meus clientes. Aí os caras vivem numa bolha fechada, não conta nada para ninguém, é o segredo guardado das 7 chaves, é só os bizus que ele tem. Então ele via muito o mercado desse jeito, da manutenção eletrônica. E às vezes ele me relatou que se sentia desmotivado nesse ponto. Só, cara, que tu trouxe aqui hoje vários caminhos que, se você chegando, como tu tá dizendo, você chegando com um cara, dizendo, você já chega com um diferencial, né? É tipo, você já Chega. sei, cara, tu perde grana todo mês porque tu não repara a placa dos teus clientes. O cara, como assim? Tá aqui, ó. Pede por causa disso, isso, isso. Quantas placas tu troca no mês? X placas. A placa que tu troca, tu ganha X reais. E ganha pouco, tá, galera? Quem troca placa e compra nova. A margem é bem pequenininha. É, A margem é bem pequenininha porque a placa tá caríssima. A gente compra de revenda aqui a quase R$ 1.000 a placa. Eu sei dos números que a gente tá dentro. Então, tipo, a margem é pequena. Aí chega pro cara, tu vende essa ideia pro cara, só, ele não vai pegar se você não tiver muito bem obrigado e tá mais nem para nenhuma oportunidade, tá na zona de conforto dele. Porque se o cara for empreendedor de verdade, ele vai, pô, caraca, legal. Pô, realmente, e tu já entra com valor pro cara. Tu já entra com valor. E eu acho sim, né, Luiz, que é outra habilidade para ter empresa, é outra habilidade para ter. E tá tudo bem, né? Tem que ter estômago, tem que ter um monte de coisa a mais. Que, por exemplo, os meninos chegam aqui, senta ali e vão reparar placas. É a função deles, os caras se divertem. Entendeu? Ele tem que saber qual é o cliente que está com problema, não tem que saber quanto tem que pagar de conta no final do mês. Eles têm que fazer o serviço desse cara na bancada e reparar a placa. E é muito massa reparar a placa. A dinâmica de reparo de placa é muito massa, é muito viciante. Né? Você repara uma placa, é uma comemoração aqui. é, E aí, então, tipo, fazer só isso é muito bom também. Não é só. Não pense que é só o cara ser autônomo e trabalhar por conta, como o Luiz falou aí. Não é só isso, não. Tem muitas empresas necessitando. Tem muitas empresas. O pior, tem empresa precisando e nem sabe que está precisando. Porque não, não vê essa professor, problemática. ele interrompendo, olha só que interessante. Às vezes tu faz o curso pensando em trabalhar por conta própria, ser o teu patrão, né? Não vamos tirar a parte da dor de cabeça, que só quem sabe somos nós. É o cliente que fica ligando, e aí, tá pronto? Né? Tirando isso. Mas pensa só, tu lá o Under, né? Se tu não quiser, fechasse a tua empresa e tu ia te apresentar para outras empresas para reparar placas. Quantas empresas tu conseguirias atender com teu conhecimento? Vamos supor 5. Tu ia ganhar, não sei quanto tu ganha, mas tu ia ganhar
Se não tanto, o próximo do que tu ganhas, com uma outra grande vantagem. Não ia ter dor de cabeça. Não é verdade? Então, Tem razão. ser climatrônico te dá esse leque imenso. Tu pode trabalhar para ti, tu pode trabalhar para os outros, tu pode trabalhar prestação de serviço. E se tu for prestar serviço, tu pode trabalhar para 2, 3, 4, 5 empresas. Tu fazer teu horário, dizer que tu não trabalha dia de sábado, tu não trabalhar tal. E todo mundo vai correr atrás de ti, porque é uma mão de obra qualificada. Né? Então, não tem como tu não querer, tu não te dar bem nesse ramo. Né? Só se tu não quiser mesmo. Mas fora isso, é algo que é promissor do início ao fim da tua carreira. Sensacional. Ô, Luiz, muito bom, cara, muito massa, tá? Muito obrigado pela disponibilidade, né? Como é que é a tua esposa, cara? Tá tudo bem? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá? Ela trabalha Tá na certo. UPA, né? E é enfermeira e ficou um pouco adoentada e a gente ficou preocupado porque, pô, tu abre a televisão, meu irmão. Por isso que eu deixo de pagar Netflix, internet não, porque se tu for assistir televisão, meu irmão, é morte de dia, é morte de noite. Se tu respirar, tu morre. É uma onda. Então tu acaba sendo levado mesmo pelo nervosismo. A gente ficou um pouco nervoso, mas não foi nada demais, não. Foi mas antes se prevenir do que remediar, mas é isso mesmo. Graças a Deus, cara. Que bom, fico feliz. E brigadão aí pela disponibilidade, né? Eu tô perguntando assim, galera, porque eu ia trazer ele semana passada, né? E aí É, apareceu essa questão aí com a esposa dele e a gente teve que remarcar, tava uma loucura. Mas brigadão pela disponibilidade, cara. Obrigado pelas palavras, tá? Conte comigo sempre aí. Estou sempre disponível para lhe ajudar de mas qualquer maneira. disso eu já sei há uns 3 anos que eu posso contar, isso aí não é mais novidade. E, professor, só para encerrar, Vamos em lá. definitivo, para você que está pensando em fazer o curso, você já deve ter passado por isso. Eu, quando comecei na profissão, eu era ajudante de alguém. Aí esse alguém era muito bom, mas na máquinas grandes de 60 mil. Quando tinha, naquela hora do pulo do gato, que ele ia fazer aquela para a máquina funcionar, disse, Cláudio, pega lá uma água para mim. Pô, eu ia buscar. Não vi o pulo do gato. Quando eu chegava e perguntava assim, mas o que foi que tu fez para a máquina voltar a funcionar? O que era o problema? Fio entupido. Galvão. Tô ensinando pra Sacanagem. você essa vida. Não vou ser mais besta, não. Sacanagem, viu, cara? Pô, Pô, é o que eu prezo, ó. É o que eu prezo. São poucos, acho que os grandes poderes do eletrônico para climatização é o grupo de alunos, né? Porque é um dos pouquíssimos locais onde a gente tem uma troca tão aberta. Porque o nosso mundo, principalmente da eletrônica, ele é muito. Tende a ser, a galera constrói de uma maneira muito fechada. Porque se o Luiz Cláudio souber do que eu sei, ele vai tomar meus clientes. E, e no grupo eu fomento isso, né? Eu tanto sou lá assim, quanto eu peço que os alunos sejam para a gente estar sempre trocando. Porque o grupo em si é muito mais poderoso do se eu compartilhar do que se eu ficar guardando para mim informação e não ajudar ninguém. E aí, quando a gente quer se ajudar, a gente não é. Né? E a gente sabe, pô, enfim. verdade. Isso aí, cara. Show de bola, Luiz. Valeu demais, cara. Que Deus te abençoe, tá? Fique com Deus aí. Brigadão demais. Amém. Você é um cara sensacional. Um Muito abraço. sucesso. Precisando é só passar o fio. Tamo junto, meu amigo. Um abração. Fique com Deus. Boa noite. Abraço na família aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.